Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer aí significa morrer espiritualmente. E para isso, Deus amou você, perdoando os seus pecados que condenam o homem espiritualmente em Cristo Jesus. Queridos, estamos aqui continuando a parte 2, andando no Espírito, no altar, de 1 Coríntios, capítulo 15, encerrando o texto que falamos sobre a vida espiritual me traz a ressurreição. Por isso que o Senhor chama aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que crê que Jesus morreu pelos seus pecados, aquele que diz sim ao Senhor, aquele que um dia se batizou, aquele que recebeu o dom do Espírito, aquele que congrega, aquele que diz ser dele, o Senhor chama para o quê? Abra a sua Bíblia em Hebreus 12, o verso 14. Chama eu e você para o quê? Para a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A santificação de todo aquele que invoca Deus como Senhor, que se chama por seu povo, que diz que Jesus é o seu Salvador, que ama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 João diz, quem diz conhecer Jesus deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Jesus andou se santificando, fazendo a vontade do Pai. Em todo espírito, alma e corpo, em todo o seu ser, carne e sangue como era, vigiando para não cair em tentação. Jesus andou jejuando, Jesus andou orando, Jesus andou meditando de noite. Essa era a vida de Jesus que ele ensinou aos discípulos. A primeira coisa que Jesus ensina os discípulos quando escolhe eles, ele os leva ao deserto. O deserto fala de dependência de Deus. Fala de mortificar a carne, de abrir mão de tudo que nessa vida possa te suprir mais do que Deus, mais do que o Senhor, mais do que a vontade de Deus. Então Jesus foi para o deserto, levou os discípulos e a história bíblica ensina. Moisés, para conhecer Deus, foi para o deserto. Abraão, Elias, os profetas, deserto. Nada pode ter maior lugar na minha vida e na sua vida, se quisermos servir a Deus, do que Ele. Por isso que o deserto é o abandono, a perda. Nada pode te suprir. É onde Deus prova que se meu coração, o seu, está nele. É o estado de deserto. É a condição. É os momentos de deserto. Então eu e você não podemos viver sem. Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que é excluir-se da graça? É perder a salvação em Jesus. A graça quer dizer, nós não, um favor imerecido. Como que alguém vai perder o que não merecia? Deus quis dar. Ninguém é merecedor. Ele quis, porque é um Deus misericordioso, compassivo, longânimo, cheio de amor e que se arrepende do mal. Ele quis salvar, lá em Gênesis 3,15. O homem errou,
voluntariamente foi enganado, mas eu quero salvar a minha mais semelhança. As almas que são eternas são minhas, eu as criei para viver comigo eternamente. Vieram de mim e voltarão para mim. Aleluia! Está aqui, ninguém se exclua da graça, que nenhuma raiz de amargura, brotando e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí que Deus diz que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. Se você meditar na vida de Esaú, você vai entender o que é isso aqui. Que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança com o filho mais velho. Como posteriormente, vocês sabem, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Nem sempre chorar vai adiantar diante de Deus. Por que que Esaú perdeu, entregou seu direito de primogenitura, quer dizer, de bênção determinada, estabelecida por Deus? Porque ele já era um imoral sexualmente. A versão judaica, mais próximo do original, deixa claro que ele era um imoral, por isso que ele não se importou com aquilo que era espiritual e abriu mão para satisfazer o desejo da sua carne. Não seja como ele, o livro dos Hebreus escreve, não seja como Esaú, que preferiu as coisas da carne e perdeu a bênção espiritual. O diabo, por meio das mídias, seja ela qual for, tem seduzido e enganado como Adão, ele nunca mudou disso, e roubado o direito de primogenitura. O que é primogenitura? Hoje é a salvação. É a bênção de Deus para aquele que é filho. E estão trocando por prato de lentilha. O que é prato de lentilha? São coisas dessa vida segundo o prazer da carne. Pode ser coisas legítimas, mas nada pode tomar na minha vida e na vida da igreja o tempo de oração, o tempo de jejum, o tempo de meditação na palavra. Nada pode. Em especial a vida sentimental, solteiro. Cuidado. A vida de maternidade, paternidade, pai. Cuidado. Porque Deus não aceitou na Bíblia ninguém que amou mais filho do que ele. Vovó, ninguém. E a ordem é ele em primeiro. O restante vem depois. Por quê? Para que você não seja enganado amando algo ou alguém ou o que for mais do que ao Senhor. E o que é amar? É investir tempo, talento e tesouro. Não ame nada nesta vida mais do que ao Senhor. Como Romanos 1, não vai amar a criação mais do que o Criador. Cuidado. É isso que o diabo tem feito. Agora você lê comigo aqui em 1 Coríntios. A vontade de Deus é a santificação. Aqui ele diz que o primeiro Adão, 1 Coríntios 15, ele diz que assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último Adão? Quem é o último Adão? É Jesus Cristo. Espírito vivificante. Quer dizer, o primeiro Adão veio e recebeu uma ordem. Qual foi a ordem? Do fruto que está no meio do jardim, a árvore da vida você come. Mas o fruto do bem e do mal você não vai comer. Sem entrar em detalhe, Deus só disse, não vai comer. Porque no dia que você comer, o que vai acontecer? Morrerá. Isso é lei. A lei é isso. Fez, execução. Deus disse, não, você fez, morre. Ele comeu, morreu. Aí começa a lei dada a Moisés. Agora vem o segundo Adão, que cumpre a lei,
mas inicia a graça. Por quê? Porque ele vem e morre por mim e por você. Esse Adão, o segundo Adão, que é Jesus, não falha na obediência. Filipenses 2,5, o que ele faz? Vem, se esvazia de si, não quer ser igual a Deus, porque a grande sedução do diabo a toda a humanidade desde Adão é que você não obedeça. Não obedeça avô, não obedeça pai e mãe, não obedeça o marido, não obedeça filho, não obedeça pai, neto não obedeça avô, mulher não obedeça o esposo, todo cidadão não obedeça às autoridades, instituídas, seja ela qual for. Porque essa é a grande sedução. O que ele fez do céu, ele trouxe ao homem, fazendo do homem. Quando o homem não aceita a submissão, a missão que ele tem em Deus e obedecer, ele se torna um Deus, porque ele determina a vida dele. E não aceita ser mandado, guiado, dirigido. Por isso que se alguém quer o Espírito Santo, ele vai ter que tomar o caminho da cruz, que é o caminho de morrer para esse mundo e aceitar ser guiado, mandado pelo Espírito Santo. Palavra ruim de ouvir, né? Ainda nessa geração, mas a Bíblia é o nosso livro de lei e ordem. No céu, no reino não caiu. Essa palavra não está em desuso. No mundo está. Mas nós somos peregrinos. Dá um glória a isso que você é. Peregrino nesse mundo. Nós temos prazer em ser servo de Deus. Ter Ele mandando, ser submisso, obediente. Assim como Jesus. Então não saia da graça. Quem perdeu a graça não aceita obedecer a Deus. Nem sua lei, nem as autoridades, nem pai e mãe, nem vô, nem marido, nem mãe. Está aí a submissão que Jesus fez sendo o segundo Adão. Glória a Deus por Jesus Cristo que obedeceu para me salvar. Porque o primeiro Adão que o Senhor mandou falhou. O primeiro Adão falhou, meus irmãos, e trouxe condenação à humanidade toda. Por isso que você e eu não podemos nos dar ao luxo, a qualquer critério de desobedecer a Deus e sua palavra, e sua ordem, seus mandamentos, meus queridos. Aleluia. Aí está a diferença de Adão e Jesus. O primeiro Adão, por ser carnal, desobedeceu. Jesus veio espiritual. Jesus veio em carne, mas na carne mortificou. Vida de cruz. Para obedecer a Deus o Pai. E assim se tornar o autor e consumador da nossa fé. Quem crê viverá por ele. Quem viver por ele será salvo e ressuscitará no último dia. E se estiver vivo, ao tocar da trombeta, será transformado. E quantos na igreja de Jesus não querem obedecer a palavra, não querem obedecer pastores, não querem obedecer liderança espiritual, não querem andar em desobediência. Querem provar que fazem a sua vida o que quiser. Que determinam a sua vida, como o diabo determinou no céu e enganou Adão e Eva e fez deles também. Não quero a vontade de Deus, eu quero o que é bom, que é gostoso, que eu quero, que eu gosto, que me dá prazer, como eu penso, eu sou assim. Fala do diabo. Você sabia que quando alguém inicia no satanismo, servindo a Satanás, você sabe qual é a primeira ordem que ele recebe? Tudo que você quiser, faça. Tudo que você tiver vontade, faça. Como andou um post por aí. Se te faz feliz, é o que importa. Essa foi a queda de Satanás. Ele se enganou por causa da beleza dele. E achou que ele devia ser adorado porque é bonito. Como a nova geração, a geração da imagem, que adora a si mesmo, porque acha que é bonito na selfie ou na foto que ele introduziu no mundo,
Então acha que tem que ser apreciado, tem que botar o make, tem que mudar a imagem, tem que guardar. Hoje a grande dificuldade das pessoas é apagar as suas fotos. Tem gente que cada dia posta uma foto dele. Não sabe que está se adorando. Então o inimigo criou toda uma rede social para quê? Para a gente quebrar o princípio da palavra de Deus, o mandamento que diz: não farás para ti imagem de nada. Do céu à terra, nada. E nós estamos no engano do diabo pela rede social, adorando a nós mesmos. Que foi a queda dele, Ezequiel 28. Ele caiu porque ele se adorou. Sou muito demais, bonito. Olha eu, dá um like. Bate o coraçãozinho. Não, deixa eu arrumar o cabelo. Irmãos, a nossa imagem não importa. O que importa é a imagem e semelhança do Criador em nós. Por isso que o Senhor disse: não farás imagem. E aí, qual é a primeira coisa que o diabo faz? Faz o homem e a mulher ver quem eles eram. Olha que você está perdendo. Olha quem você é. Porque foi essa queda dele. Vocês têm que ser adorados, reconhecidos. Como é que não? Essa é a fala dele. Não vai mudar, sempre a mesma. Tem que exigir os seus direitos. Quando nasceu, nós nascemos para adorar, não ser adorado. Venerar, cultuar, quer dizer venerar, adorar. É objeto de entrega. E depois o diabo cria o que na terra? Ídolos. Ídolos. Imagem, que o Senhor disse: não farás para ti imagem. Então se cria o quê? Ídolos. Aí o homem vai diante desse ídolo, e porque ele olha o ídolo, ele se torna igual, e ele passa a fazer o que nesse ídolo? Assumir a aparência. Assumir a mesma forma. Pensa nisso. Daí que Deus diz que Deus não quer a igreja dele, o povo dele, contemplando imagem de ninguém. Aí entra a mídia, que muitos não querem entender, mas é a palavra de Deus, porque o que você olhar, você vai imitar. Seu cabelo é preto, né? Então, se você começar a olhar uma mulher que tem um cabelo vermelho, você vai cobiçar, tanto homem como mulher, e vai querer ser igual. E o diabo faz isso desde o Éden. E ele fez a mulher desejar. E aí você se adora e se torna condenável diante de Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus, que eu preciso aceitar em submissão, porque o homem vive adorando a si mesmo. Por isso existiu Dagon, Baal, Astarote, Aserá, que é a mesma coisa, aonde é representado na Bíblia por Jezabel casando com Acabe, a igreja casando com o mundo. Então ela adota a mesma aparência, mesmo costume do mundo sem Deus, porque ela está seguindo um ídolo. Por isso que o Senhor disse à igreja: não farás para ti. Os seus olhos foram criados, seus ouvidos, seus sentidos, para contemplar a minha palavra, oração e jejum, para buscar a minha. Ele é a essência da imagem, da criação. Lá que eu preciso buscar, porque ele que me nutre da santidade que ele é. Se o homem sai da palavra, João 17 diz: Senhor, o Filho disse, santifica-os na verdade. A verdade é a sua palavra. Então, onde que eu vou buscar a santidade fora da palavra? E aí está o engano. O homem está investindo o tempo dele, trabalhando, estudando, para comprar coisas que os distraem da verdade, que é a palavra. Então, o tempo melhor não é a palavra, mas é o que ele pode descansar, pode passear, pode comprar e vender, pode satisfazer o desejo da carne, menos irá, verdade que o santifica, o separa igual ao Deus Santo. A destruição da geração da igreja desse tempo
é o que ela contempla, que é o culto dela. Qual é o culto dela? Você já sabe. Mídia. Então, por isso que a igreja dessa geração parece com a mídia e com tudo que a mídia oferece. Então, hoje você tem todo tipo de congregação, todo tipo de pessoa. Mas dá uma olhada na mídia se você encontra igual. Faz o joguinho lá do parecido e clica. Sabe aquele joguinho? Duas cadeira, cadeira, laranja, laranja, limão, limão, isso. Faz isso. Você vai encontrar o que se diz ser de Jesus, mas ele é exatamente igual à mídia. Em tudo. Eu te afirmo pela palavra de Deus, ele não é de Cristo. Ele pensa ser. Porque Deus vai transformar o seu espírito, alma e corpo. E você não vai andar agradando a sua carne. Você vai se submeter a Deus, eu e você, e vai agradar o Senhor, ainda que ninguém te aceite. Ainda que a sua beleza não seja aplaudida, porque a beleza do Senhor não é aceita nesse mundo. Esquece, irmãos. A beleza do Senhor foi negada no Éden. O diabo convenceu Adão e Eva que eles eram feios e tinham problemas. Convenceu eles que eles não eram o melhor de Deus. E se você ficar contemplando na mesa do diabo, na imagem da besta, que é a mídia, você vai se tornar igual. Salmo 115, verso 8. E se tornando igual, tudo do diabo que tiver em mim e você, dá a ele legalidade. O que é legalidade? Autoridade e poder. E se dá poder, ele controla. E se tem em mim algo em mim e você, algo que dá legalidade a ele, o Espírito que é santo não nos enche. Por quê? Porque o templo é dele. E no templo dele não pode ter nada. Não pode ter nada. Andar no Espírito é abrir mão das bagagens deste mundo, da legalidade ao inimigo, e se santificar no Espírito, alma e corpo, para que o Espírito Santo venha no santuário de Deus e adore o Pai, Espírito e verdade. Aí está a essência da santidade, da consagração, da vida de altar. Ninguém que jejua de fato, ora de fato, medita de fato, será cheio do Espírito Santo. Terá o Espírito Santo. Vai preferir a presença de Deus a outra e qualquer coisa. É aí que está o perigo da nova geração. Ela pensa dentro de um lugar, ela pensa tendo Bíblia, ou algumas sensações que ela está agradando a Deus em tudo. Quando ela está sem o Espírito, cheio de legalidade, porque ela não se parece com a santificação. Ela não tem mais diferença entre o não cristão e o cristão. A mesma linguagem, o mesmo vestimento, a mesma falsa beleza. E vai pedir para tirar. Parece que vai arrancar um pedaço dessa pessoa. Como um pastor uma vez fez, né? Ele decretou um jejum na igreja de uma semana sem televisão. No domingo, quando ele decretou, todo mundo disse, pastor, isso aí é tranquilo. Quando chegou na terça-feira ou quarta-feira, estava todo mundo clamando para ele encerrar o jejum. Era na época da televisão, que agora progrediu. Agora temos laptop, celular, iPad e todas as mídias, que nos faz contemplar, infelizmente, todo tipo de imagem que Deus pede para que eu e você saia. E isso vai ser, eu sei, um parto. Mas um parto para nascer para Deus, cheio de Espírito. Porque o Senhor não tem nenhuma comunhão com aquilo que é do inimigo da nossa alma neste mundo. A santidade só vem em João 17:17, na verdade. E a vontade de Deus é a nossa santificação. No quê? Na verdade. Deus começa a Bíblia em Josué 1:8, em Deuteronômio 6, mandando meditar, não tirar a palavra, porque é o próprio Deus. Quanto mais eu tiver com ela, presta atenção, mais eu vou me parecer com o meu Deus, o Criador, o Santo, o verdadeiro soberano, o verdadeiro, a imagem única que eu devo me refletir.
Porque Eva errou, porque ela passou a olhar e a cobiçar e transformar o coração, ouvindo o inimigo, e ficou igual ao inimigo e não igual a Jesus, que era a árvore da vida. Na árvore da vida não investiu tempo. Queridos, nós precisamos vencer a vida do velho Adão, do primeiro Adão, e andar na santidade do segundo Adão. Jesus venceu pela obediência. Está aí a razão de jejuar e orar. É para te obedecer, Senhor. É para obedecer o que está escrito. Não pregar a sua palavra como muitos pregadores estão fazendo. E para não ferir, não trazer o desconforto que chama comichão dessa geração, doutrina de demônio, para não causar desconforto ao ouvinte e nem perder membros, estão adequando a palavra, tanto pregadores como membros, adequando a palavra de Deus para a sua realidade, no que você gosta ou não. Isso é doutrina de demônio, ensino de demônio, 2 Timóteo capítulo 3, doutrina de demônio. Essa é a nossa geração, não aceita mais a santidade do Pai, nem a sã doutrina de Deus. Na minha vida mando eu. Então, se assim é, se prepare para ressuscitar corruptível e não herdar o incorruptível, que é a ressurreição, ou nem ouvir, ou no dia da trombeta perecer e perder. Porque o nosso corpo é templo do Espírito. E Deus nos trouxe para esse tempo para ver claramente onde é o templo e quem é a igreja. É você. Não aceite o padrão desse mundo no seu corpo, aceite o padrão de Colossenses, do alto, da palavra, da santidade, para que o Senhor possa te ressuscitar naquele dia, onde a trombeta vai tocar. Quem estiver vivo vai ser transformado, onde quer que esteja. E quem estiver dormindo, irmãos, vai ressuscitar primeiro. E depois, juntos, vamos encontrar com o Senhor nas nuvens. Essa é a mensagem que a igreja começou pregando e o diabo roubou dela. Então ninguém começou a se preparar. Já que não se ouve que um dia vai chegar, então eu vou viver. O diabo convenceu Adão e Eva também. Que o Deus que vinha toda a viração do dia, quem sabe ele não vai vir hoje, mas ele veio. Chamou Adão e procurou. Assim eu e você temos que ficar prontos, preparados para o tocar da trombeta. E os sinais apontam que ela deve tocar. E isso eu e você não sabemos quando, mas não importa quando. Aquele que está em Cristo, o Pai santifica em espírito, alma e corpo, para a vinda do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É essa verdade que as portas do inferno não prevalecem. É essa verdade que vai te levar a jejuar, a orar. Como tiraram da igreja a cruz e a mensagem que você pode perder a salvação, então tornou uma geração despreparada e que anda displicente. Ah, ele vai vir mais um dia. Não, ele pode vir agora para você. E pode vir naquele dia. E até morrendo, eu preciso estar pronto para morrer. Quem está pronto para morrer agora é aquele que está em jejum, em oração, em palavra e vigiando, priorizando o reino, primícia. Ele está pronto para partir. Assim viviam os antigos, hoje nem se ouve mais. Pessoas que o Senhor já disse, você vai partir. Vou vir te buscar. Se eu for para partir, eu estou fazendo de tudo para ouvir isso. Para Deus falar o seu dia. Hoje mesmo Deus usou um profeta falando, eu já te dei vários livramentos, eu ouvi hoje. Que você ia partir, servo, mas ainda não é seu tempo. E tem ouvido. Eu vi Deus falar comigo que fechou 9 vezes a minha cova. Eu sei que eu não estava pronto. Então, viva. Viva para poder partir. Viva para o arrebatamento, mas se ele não chegar, 10 virgens, todas dormiram, não importa.
As que dormiram todos estavam, mas na hora que o Senhor chamou para as bodas, quer dizer, todo mundo vai morrer. Só pôde entrar quem? As 5 prudentes. Por isso, meus queridos, viva pronto no altar. No altar, como temos aprendido. Reveja essas verdades de novo no altar. Porque assim vamos nos tornar como Jesus. João 17, obediente. Obediente. Amém, meus irmãos? Porque essa foi a diferença de Adão e de Eva. Do primeiro Adão e do segundo Adão. A obediência. Quem foi os discípulos que venceu? O que obedeceu. Não o que reclamou, que deu um jeito de mudar, de adequar a ele, não. O que obedeceu, sim, sim e não, não. O filho obedeceu. Até o fim. E os que andaram com ele obedeceram até o fim. Morreram para esse mundo, sofreram para esse mundo, nem tudo. Mas herdaram a vida eterna. Tudo que você e eu devemos viver e clamar e buscar e perder o que for, é viver para ter a vida eterna em Cristo. Porque o fogo eterno o Senhor não fez para ninguém, só fez para o diabo e os seus anjos. Não perca a vida eterna. Deixa o Espírito Santo te santificar. Aleluia. Amém. Deixa o Espírito Santo te santificar. Deixa ele te santificar. Queria que você, onde quer que você estivesse agora, você manifestasse temor e tremor ao Senhor. Você começasse a orar, meu irmão. Porque nós temos perecido porque a palavra de Deus não é a prioridade da nossa vida. O jejum não é, a oração não é. Nós temos lutado para fazer as coisas espirituais. Mas com facilidade fazemos as coisas carnais. Quem é humilde de espírito, que Jesus disse em Mateus 5? Humilde de espírito é aquele que tem dificuldade de fazer as coisas carnais, mas facilidade de fazer as coisas espirituais, porque ele é obediente. Em nome de Jesus, se coloque, você está diante do Senhor, diante do Senhor Deus, que conhece o meu e o seu coração. Você está diante do Senhor, do Espírito, dos anjos, mas também diante de demônios, que contempla se haverá quebrantamento, se haverá arrependimento, agora dizendo: Senhor, me perdoa, eu volto para Ti, eu reconcilio, Senhor, me salva nessa noite. Senhor, eu abro mão do que for para Te obedecer, para ser santificado pela verdade, e a verdade é a Tua palavra. Ore ao Senhor, meu irmão, ore ao Senhor. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Espírito Santo. Espírito Santo, vem examinar, esquadrinhar nosso espírito, alma e corpo. Tu conheces tudo que está no centro do nosso coração. Tu sabes que tipo de culto estamos dando ao Senhor. Tu sabes, Espírito Santo, vem da criança ao idoso, vem nos jovens, vem nos homens e mulheres. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. O mais importante nessa vida é herdar a vida eterna. Não é trabalho, não é estudo, não é filho, não é marido, não é esposa, não é pai e mãe, não é avô, não é neto, não é carreira. É te obedecer, Senhor, em Cristo, não perder a graça. Meu direito é me render a Ti. Meu direito é me prostrar a Ti. Vai clamando.
direito é depender de ti, Jesus. Depender, Senhor, Jesus. Humilhar, prostrar, Senhor, render a ti, Jesus. Como o Senhor adorar o Pai, Espírito e verdade, Pai, nesta obra em nossa vida, na igreja, Senhor. Nós somos o único sal e luz desse mundo, Senhor. Acende tudo que o inimigo apagou, porque se o inimigo apaga, Senhor, não há luz no mundo. Acende com a verdade, Senhor. Seja entronizado neste lugar. Seja entronizado em nossos corações. Seja entronizado neste lugar. Seja entronizado em nós. Convido o Senhor. Convido o Senhor Jesus para ser o rei do seu coração, o dono, o que senta no trono do seu coração, da onde sai as ordens da vida e determina lá. Deixa ele reinar. Como criança, adolescente, como jovem, homem e mulher, como idoso. Convida o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem reinar em nossos corações. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vem ser nosso, vem reinar em nossos corações. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Senhor, vem reinar em nossos corações. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vem reinar, Senhor Jesus, vem reinar. Nós queremos pedir perdão a Ti. Quantas decisões em nossa vida que nós ignoramos o Teu Espírito, ignoramos a voz do Teu Espírito e insistimos na nossa vontade e desejo, insistimos naquilo que é bonito aos nossos olhos, insistimos naquilo que é bom para nós e pecamos contra Ti, Espírito Santo. Pecamos contra o Pai e contra o Filho. E o Senhor vai perder o prazer de falar conosco. Quantos estão frios? Tua presença não é mais sentida, porque não há mais oração, não há mais clamor, não há mais choro, não há mais jejum, não há mais palavra, mas há tanta preocupação com as coisas dessa vida, tanto investimento. Oh, Senhor, tem misericórdia da igreja mundial brasileira, Senhor. Em nome de Jesus, liberta a igreja, Senhor. Tira toda obra de morte, roubo e destruição do coração que o Senhor manda guardar, Senhor. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Senhor Jesus, reina em mim, Senhor Jesus, reina em mim. Nós queremos que o Senhor determine, Senhor. Então nós ficaremos no altar até ouvir tudo que o Senhor quer que faça. Tudo que o Senhor quer, porque nós somos Deus, o Senhor nos comprou com o Teu sangue.
toda a obra e missão, a razão pela qual existimos, porque está escrito no teu livro a nosso respeito, porque nós somos templo teu, nós não somos de nós mesmos. Reina, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Vai, vive, meu irmão, em nome de Jesus. Vai e vive essa verdade. Vai e vive. Vai e vive. Lute para a sua vida no altar ser a prioridade da sua vida. Lute. O que for te impedir, pela manhã, noite, madrugada, não tenha dúvida que é obra do maligno. Porque o Senhor nos criou para a presença dEle. Contanto que vamos voltar eternamente para a presença dEle para sempre. E Apocalipse já diz, vamos adorá-lo para sempre. Comece agora. Por isso jejue e ore. Porque é triste ver essa geração tão desobediente a Deus. Tão difícil de ouvir e obedecer. Porque não pedem conselho. Vivem uma vida submissa em todos os sentidos. Vai, vive, meu irmão, em nome de Jesus. Em Cristo Jesus eu te amo. Glorifica o Senhor, aplauda o nome dEle. Aplauda o nome dEle. Põe aí a mãozinha, aplaudindo o Senhor. Aplauda o Senhor, glorifica o seu nome. Queremos ser uma igreja cujas portas do inferno não prevalecem. Uma igreja de primeiro Adão, obedientes ao Senhor e todo o princípio estabelecido. Aleluia. Vai, vive. Vai, vive. Glória a Deus. Até já, se Deus quiser.